Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da revisão do PASEP, porque o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele trouxe esclarecimentos significativos sobre o PASEP, tema 1150, e a decisão estabelece que o Banco do Brasil ele é responsável por eventuais falhas na gestão do programa, incluindo saques indevidos e desfalques. Então, além disso, foi definido um prazo prescricional de 10 anos para o ressarcimento de desfalques, iniciando-se a contagem a partir do momento em que o titular toma conhecimento do desvio. Então, essa resolução ela foi crucial para os servidores públicos, reforçando a importância de conhecer os seus direitos e buscar a devida orientação jurídica. Então, essa decisão ela é um marco importante para todos os servidores públicos e ela reforça a necessidade de buscar os seus direitos. Então, se você é um servidor e acredita que pode ter sido afetado por essa situação, a gente recomenda buscar orientação jurídica para entender melhor a sua posição e os próximos passos a serem tomados. Bom, vamos entender melhor essa revisão do PASEP. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, foi criado em 1970 com o propósito de proporcionar aos servidores públicos, civis e militares, uma espécie de poupança que contribuiria para a estabilidade econômica após a aposentadoria, bem como promover a integração do servidor na vida e no desenvolvimento das empresas. Assegurar ao servidor público o usufruto de patrimônio individual progressivo e também estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda e possibilitar a paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico e social. Bom, a partir de 88, em razão da promulgação da Constituição Federal, o artigo 239 da Constituição, ele deu uma destinação à arrecadação do PIS e do PASEP, conferindo-lhes características de tributo. Então, foi modificada essa natureza jurídica do PIS-PASEP. Então, a arrecadação do PIS-PASEP passou a destinar-se ao Programa do Seguro-Desemprego e ao abono salarial anual, que é destinado a trabalhadores que receberam menos de 2 salários mínimos por mês. Restringiu-se, então, os beneficiários do novo PIS-PASEP, a partir de 88, que se tornem desempregados, e aos empregados de baixa renda, passando, então, o patrimônio decorrente das contribuições a ambos os programas, tanto o PIS como o PASEP, a ser alocado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, estritamente para o custeio do seguro e do abono. Bom, contudo, os valores acumulados, então, até 88, por direito, deveriam ter sido mantidos, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu, devido a falhas administrativas. Então, aqueles servidores que ingressaram até setembro de 88 têm atualmente o direito de reivindicar a correta atualização monetária dos valores em sua conta. Em alguns casos, os valores corrigidos são até 150 vezes do que o montante original,
que foi entregue. Gente, os valores podem chegar até 150 vezes o valor do saque. Imagina que você se aposentou e sacou R$ 1.000, quando na verdade você poderia ter sacado 150 mil. Então, é muito dinheiro para você deixar para lá. E o Banco do Brasil, que é responsável pela gestão do PASEP, ele é acusado de ato ilícito por não ter preservado adequadamente o patrimônio dos servidores acumulado até 1988. Então, muitos servidores eles têm sido surpreendidos com valores irrisórios em suas contas muito abaixo do esperado quando vão sacar os fundos do PASEP. Então, assim, a notícia é que, baseado na nossa experiência jurídica, a gente vê que muitos servidores, eles têm obtido êxito ao ajuizar ação contra o Banco do Brasil para reivindicar a correta correção dos valores. E levando em consideração o montante envolvido, estamos falando de cifras bilionárias. Então, a Constituição Federal de 88, apesar de ter alterado a destinação do Fundo PASEP, assegurou que o patrimônio acumulado na conta de cada servidor fosse mantido. Então, na prática, contudo, essa correção ela não tem ocorrido de forma justa. Bom, como é que solicita a revisão do PASEP do servidor público? Primeira coisa a ser feita é solicitar os extratos no Banco do Brasil. Sem esses extratos, a gente não tem como calcular o valor da causa. Então, com base nos casos que a gente recebe, né, no nosso escritório, a gente conclui que vale muito a pena o ajuizamento dessas ações. E a experiência com o ajuizamento de centenas desses processos acaba revelando que são valores expressivos. Então, somente a título de informação, o programa Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, ele foi instituído em 3/12/1970, através da Lei Complementar 8, que determinava que as contribuições seriam realizadas pela União, estados e municípios. E o Banco do Brasil ficou responsável pela gestão do fundo, que tem como beneficiários os servidores, né, servidores públicos. Então, esse é o equivalente ao piso oferecido aos empregados da iniciativa privada. Então, nessa ação que eu estou falando, a gente trata também de expurgos inflacionários nas contas, né? Que é o programa, nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Então, além de discutir o ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, que resultou em desfalque indevido na conta individual do PASEP, aí, assim, está provado que os servidores públicos em geral que estão inscritos no PASEP, antes da promulgação da Constituição Federal de 88, estão sendo enganados e lesados pelo Banco do Brasil, que é o órgão responsável por gerir as contas do PASEP. Então, apesar da Constituição Federal de 88, a partir de sua promulgação, ter dado outra destinação às arrecadações decorrentes do PASEP, aqui, assim, é demonstrado que o patrimônio até então acumulado na conta de cada servidor, ou seja, até 88, que deveria ter sido preservado por força do mandamento constitucional, né? Então, é divergente com os valores que foram entregues por ocasião da inatividade ou por atingirem a idade de 60 anos. Então, isso significa que o Banco do Brasil, ele enriquece ilicitamente em detrimento do patrimônio dos servidores públicos, não sendo capaz de comprovar com clareza o detalhamento das movimentações efetuadas nas contas PASEP, tampouco a lisura dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta dos servidores. Então, no momento em que os servidores eles vão efetuar o saque desses valores que foram depositados nas suas contas no PASEP, anteriores à Constituição Federal de 88,
por ocasião da passagem para a inatividade ou por força da Lei 13.677 de 2018, que ao atingir 60 anos de idade, após mais de 30 anos de efetivo serviço prestado em prol da própria administração pública, eles são surpreendidos, né, esses servidores, com um valor inexpressivo, geralmente em torno de R$50 a R$1.000. Então, o que não corresponde nem de longe à realidade, né, dos valores que esses servidores fazem jus, que teriam que estar existentes na conta individual até a mudança na destinação do fundo PASEP, né, que foi estipulado pela Constituição de 88. Então, a Lei Complementar 8 de 70 instituiu o PASEP com a finalidade de assegurar aos servidores uma participação nas receitas auferidas pelo poder público, para que eles pudessem o quê? Formar um patrimônio pessoal ao longo de suas carreiras, e o qual seria aproveitado pelos servidores no momento da sua passagem para a inatividade, ou de acordo com as situações previstas em lei específica. Com a promulgação da referida Lei Complementar número 8 de 70, a União, assim como os estados, os municípios, Distrito Federal, as autarquias, sociedades de economia mista, fundações, enfim, todos os entes da federação passaram a depositar mensalmente um percentual de sua receita corrente para a formação do patrimônio do servidor público, PASEP. Bom, então vale ressaltar que a receita corrente é o somatório de todas as receitas auferidas mensalmente pelo ente público, incluindo os tributos, contribuições, receitas industriais, agropecuárias, prestação de serviços, aluguéis, enfim. A receita corrente é o somatório de tudo aquilo que o ente público arrecada mensalmente. E tais depósitos perduraram de 71 até 88. Portanto, a gente pode concluir facilmente que a gente está tratando de cifras bilionárias. E o percentual a ser depositado pelos entes da federação, bem como a destinação de tais valores, ficou claramente estabelecido nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar 8 de 70. Então, dessa forma, a partir de 71, todos os entes da federação passaram a contribuir mensalmente com um percentual de sua receita corrente para a formação do patrimônio do servidor público, né, o PASEP. Até que em outubro de 88, a Constituição Federal, em seu artigo 239, deu uma nova destinação aos valores, né, que viessem a ser arrecadados a partir daquela data. Contudo, assegurando o direito desses servidores sobre os créditos até então depositados. Portanto, apesar de ter sido modificada a destinação do fundo PASEP pela Constituição de 88, o patrimônio acumulado na conta de cada servidor foi preservado até o momento do saque, de acordo com as situações previstas em lei, ou por ocasião da passagem para inatividade em valores devidamente corrigidos nesse momento. Mas, na prática, essa correção ela não ocorre. Então, dessa forma, os valores que estão sendo repassados aos servidores públicos não correspondem à realidade, ocorrendo enriquecimento ilícito do Banco do Brasil sobre o patrimônio dos servidores públicos. Então, considerando os simplórios valores encontrados nos extratos do PASEP, fornecidos pelo próprio Banco do Brasil, bem como o valor irrisório apresentado para saque, devido os referidos créditos não terem sido corretamente computados, o STJ definiu que o início da contagem do prazo de 10 anos é o dia, isso é importante, o dia em que o titular
comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. E quando é isso? Bom, a partir de quando o servidor tomou conhecimento da decisão do STJ, né, que reconhecendo as últimas contribuições para o PASEP em 88 ou do saque do PASEP ao longo da aposentadoria. Bom, a Corte definiu que o início da contagem é o dia em que o titular ele toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. Então, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, com controle acionário do governo federal, ele integra a administração pública indireta e foi escolhido para assumir a responsabilidade de gestão do PASEP, justamente por ser o banco estatal que é. E, portanto, deveria primar pelo princípio da legalidade e seguir estritamente a observância das normas jurídicas, sobretudo aquelas que preservam e reajustam o patrimônio salarial de milhares de servidores públicos, civis e militares em todo o país. Em vez de zelar com rigor pelo patrimônio alheio, já que a execução desse encargo foi feita de forma onerosa, o que se observou foi um dos maiores erros protagonizados por Banco Público Brasileiro. Primeira instituição financeira do Brasil, que idealizada pelo rei Dom João VI, no ano de 1808, o Banco do Brasil, em toda a sua longevidade, se depara com o quê? Com uma condenação judicial que evidencia um dos maiores erros de sua existência, se não for o maior erro que se tem notícia em tantos anos de atuação, cometido contra milhares de brasileiros. Então, até o momento, não se viu um pronunciamento do banco, né, dessa instituição financeira, se retratando publicamente, sem desculpas e sem restituição espontânea do PASEP. Bom, quais são os documentos necessários para entrar com uma ação para o reajuste do valor do PASEP? Bom, para dar entrada na ação sobre a revisão do PASEP, é necessário ter em mãos o extrato que deve ser solicitado na agência do Banco do Brasil. Agora, tem dois tipos de extratos, né, que devem ser requeridos no banco. O extrato comum, né, que é recebido no mesmo dia e apresenta a movimentação da conta PASEP a partir de 1999, e cópia das microfilmagens destinadas desde a abertura da conta até 99. Em média, o tempo para o Banco do Brasil fornecer essa microfilmagem é de cerca de 30 dias. Mas e se o Banco do Brasil se negar a te fornecer a documentação? Bom, aí eu aconselho a entrar em contato com o Banco Central, tá? E informar a negativa do Banco do Brasil em fornecer os extratos. Ainda é possível, né, nessa situação de negativa em fornecer os extratos, ainda assim você pode dar entrada na ação para revisar o PASEP e requerer que seja determinado que o banco forneça os documentos requeridos e, posteriormente, solicitar o recebimento dos valores devidos. Bom, em resumo, não há qualquer lógica, legalidade, moralidade, lisura ou transparência nos valores apresentados pelo Banco do Brasil, quando os servidores procuram pela entidade para o quê? Para poder sacar das suas contas individuais por ocasião da passagem para inatividade, após mais de 30 anos de serviços prestados em prol da própria administração pública. Portanto, diante de flagrante ilegalidade cometida pelo Banco do Brasil, os servidores públicos, eles têm o quê? A indenização por danos materiais. Bom, agora que todas as suas dúvidas sobre a revisão dos saldos do PASEP foram sanadas,
é muito importante fazer os seus cálculos revisionais com um profissional que realmente entenda do assunto. Afinal, quando se trata do seu dinheiro, é necessário segurança e cuidado. Bom, qual a diferença entre PIS e PASEP? O PIS é o Programa de Integração Social, era o benefício pago aos trabalhadores da iniciativa privada entre 70 e 88 e era administrado pela Caixa Econômica Federal. E tinha o que? O objetivo de garantir algum tipo de participação do empregado no desenvolvimento econômico da empresa em que trabalhava. Já o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ele tinha a mesma natureza, mas ele era voltado aos servidores públicos e era administrado pelo Banco do Brasil e recebia aportes regulares vindo da União, estados e municípios. Então, essa basicamente é a diferença entre o PIS e o PASEP. Essa revisão que a gente falou é do PASEP. Temos a revisão do PIS, tá? Que o fundo que não foi passado, o valor correspondente, isso tudo a gente também tem uma ação. Mas elas são um pouco distintas, mas é possível sim também entrar com a ação do PASEP. Agora, veja você, se você não é informado, se você não sabe, se você tem colegas que são servidores públicos, é importante avisá-los que saiu essa decisão, a 1150 do STJ, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento e está perdendo um dinheirão que vai acabar ficando para o Banco do Brasil se a pessoa não recorrer, não for atrás, não brigar, não lutar pelo que é dela. Então, é importante, porque assim, se você não for atrás, esse dinheiro vai ficar para o Banco do Brasil, tá? Então, é importante você correr atrás, porque, gente, 150 vezes o valor sacado é bastante dinheiro. Então, fora, precisa ver o que foi retirado da conta, que a maioria das contas sofreram aí retiradas indevidas. Então, é realmente um escândalo você deixar o seu dinheiro, porque você não tinha outra opção. Você é um servidor, o dinheiro foi depositado e você tem que confiar no banco. Agora, o próprio banco está tirando dinheiro da sua conta, é gravíssimo, sabe? Extremamente grave. E você tem que ir atrás, você tem que lutar pelo seu direito para que você possa, lá na frente, receber esse dinheiro que é seu, é fruto do seu trabalho. Então, não é justo isso que aconteceu, isso é um absurdo. E o banco deveria ser severamente punido, não só restituir, mas deveria ser seriamente punido para evitar esse tipo de postura. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.